Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Conciliar a rotina profissional com o papel de mãe ou pai de uma criança nunca foi tarefa fácil. Mas o que antes era um desafio da vida privada tem se tornado cada vez mais um debate público sobre como humanizar as relações de trabalho e permitir que a carreira e a criação dos filhos caminhem juntos. Na última semana, o assunto apareceu na pauta do Superior Tribunal de Justiça, mas não como um tema de um processo judicial. Senhora ministra, senhores ministros, eu vou rogar vênias a Vossa Excelência e invocar o Estatuto da Criança e Adolescente e também a Constituição Federal, porque esta turma está sendo honrada com a presença do Lourenço, e que já está aqui desde o início da sessão, muito bem comportado, já se agasalhou diante do frio, e há um pedido de preferência de seu pai, o eminente advogado aqui presente. Eu indago se eu poderia, é o item 6 de Vossa Excelência, ministra Suzete. Claro, e da minha parte, e eu observo, em homenagem ao Lourenço, que o Lourenço, na hora que o nome dele foi mencionado, ele olhou para o pai, entendeu tudo. Em homenagem ao Lourenço, está acompanhando se tudo. Comportou brilhantemente na segunda turma aqui. Pelas redes sociais, o pai do Lourenço, o advogado Felipe Cavalazzi, agradeceu aos ministros que anteciparam a sessão em que ele participaria e justificou a presença do filho de 1 ano e 10 meses no tribunal. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: "Era o meu dia de ficar com meu filho, e como o tempo com ele é escasso, não desperdiço a oportunidade de estarmos juntos." Na postagem, ele contou também ter se inspirado no exemplo dos pais e avós, que tinham o costume de levá-lo ao trabalho quando ele era criança. Mas no outro caso, uma mãe, em situação semelhante, não contou com a mesma reação de acolhimento. Um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas repreendeu uma advogada que participava de uma sessão online ao mesmo tempo em que cuidava da filha e pediu que ela evitasse o barulho da criança chorando. Aí quebra o silêncio das sessões do tribunal, interferências outras na sala que a senhora está. Isso prejudica, já tenho ouvido reclamações dos colegas. Não deixe que outras interferências, barulhos, venham atrapalhar a nossa sessão, porque é uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Só se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar a realização da nossa sessão. São barulhos que nos atrapalham. Uma pesquisa divulgada há poucos dias revelou que as mães no Brasil se sentem mais sobrecarregadas, enfrentam maior insegurança profissional e têm menos tempo para se dedicar ao lazer e a atividades físicas. Essa pesquisa foi realizada pela Mames e Saúde Mental e divulgada com exclusividade esses dados para a CNN, viu? Essa pesquisa mostrou que 34% das mães afirmaram que realizam as tarefas domésticas sozinhas. Isso significa, um aumento de 6% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. E quando elas foram questionadas sobre saúde mental também, mais de 60% das mães afirmaram que sentem uma sensação de vazio, 30% se sentem sozinhas e veja só, mais de 90% das mães afirmaram que gostariam de encontrar mais as amigas. Apenas 60% das mães fizeram isso no ano passado, mas apenas 2 vezes no ano. E tivemos um aumento também de 7% nas mães que afirmaram ter alguma doença física ou mental, se compararmos com o ano passado. Nós tivemos uma queda também nas atividades físicas regulares, desempenhadas aí pelas mães, cerca de 10% de queda nas atividades físicas e também apenas 30% das mães afirmaram que tem algum hobby, alguma atividade de lazer. Falando no mercado de trabalho, tivemos um aumento na renda, 15,3% das mães recebem hoje um pouco mais do que 2 salários mínimos. Ano passado esse percentual era de 11%, mas também tivemos uma redução de 3% nas mães que trabalham com CLT, ou seja, aumentou aí a informalidade e também as mães que acabaram deixando suas carreiras e seus trabalhos para cuidar da casa e dos filhos. A pressão sobre as mães é um dos maiores exemplos dos obstáculos para garantir o desenvolvimento saudável das crianças, sem que as mulheres tenham de abrir mão de sonhos e desejos. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que as mães têm 33% menos chances de conseguir um emprego do que os pais. Na primeira parte desse episódio, falamos sobre os desafios de conciliar trabalho e filhos, numa conversa com a Ana Brocanello. Ela é advogada, especialista em direito da família.
Doutora Ana, muito bem-vinda aqui ao Item Mais. Eu que agradeço o convite novamente. Doutora Ana, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre os direitos do empregado. Quais são os deveres da empresa, do empregador, diante daquele funcionário, pai ou mãe? Então, no caso das mães, nós temos um direito garantido que é a licença maternidade, e as empresas estão obrigadas a prestar o auxílio família, que é uma quantia relativamente pequena, né, aos trabalhadores com até um salário fixado aí por volta de 3, 4 salários mínimos. Então, ele receberá esse auxílio família. No caso, as empresas não estão obrigadas, todavia, a prestar o auxílio creche, que nós chamamos, né, que seria um valor a ser pago ou até mesmo fornecer este benefício, que seria estar, né, ou prestar serviços para estas crianças até 5 anos, ainda em tenra idade, para esses pais que trabalham. Então, neste caso, as empresas, é uma questão de negociação, muitas vezes entre a categoria e as empresas, se vai ser fornecido este pecúnio em dinheiro ou se vai ser realizado este benefício através mesmo, não só das empresas terem no seu âmbito uma creche, um lugar onde elas possam deixar, né, que os funcionários possam deixar os seus filhos, ou ainda se será fornecido através de um convênio, muitas vezes com escolas, creches particulares no entorno da escola. Mas, todavia, isto não é obrigatório. O governo está, a partir de agora, deste mês, estudando fornecer isto, transformar isto em obrigação através da CLT. Já para os pais autônomos, que são os casos das pessoas que trabalham por conta, como no caso deste advogado, que teve que levar a criança até o STJ, não existe nada declarado, não existe nenhum benefício a não ser o fornecimento de creches municipais, porque é um dever, está sob responsabilidade do poder público municipal, o fornecimento disso, e este pai teria que entrar, neste caso se inscrever e entrar numa fila para que esta criança pudesse frequentar este lugar municipal, por exemplo, ou pagar do próprio bolso. O que nós temos de avanço em relação aos pais, especificamente, é que é possível, em alguns casos, em algumas empresas, o fornecimento da licença paternidade, além daqueles 5 dias dos quais a legislação da CLT vem trazendo. E no caso de adoção, colocar, né, também, caso seja uma adoção solo, de que ele possa ser beneficiário dos 4 meses previstos ali na questão do INSS, nas questões previdenciárias. Doutora, então vamos falar em mais detalhes sobre esses direitos, a começar pelo período de licença maternidade, licença paternidade. Há uma desproporção muito grande quando olhamos para os pais e para as mães. Evidentemente, o bebê tem uma maior dependência da mãe, mas o homem, o pai, ele só fica de licença por 5 dias. Ao mesmo tempo, temos auxílio creche. Quando a empresa paga, apenas a mulher tem direito, salvo em caso de acordo coletivo ou em caso de um entendimento da empresa com um funcionário. Mas pressupõe-se ali que a mulher tem direito ao auxílio creche porque ela não está em casa com a criança, diferentemente do pai, que não teria essa obrigação. É um pouco essa a leitura que a gente tem. Na nossa sociedade ainda há essa mentalidade de que cabe muito mais à mãe, esse convívio familiar, atender às necessidades da criança? Realmente a gente tem ainda uma visão muito maternalista para algumas situações. Outras situações, se nós formos pegar, ainda a mulher sofre o detrimento, então ela ainda tem um salário menor do que no caso, né? Então, se a gente for comparar um salário de uma mãe, muitas vezes com o de um pai, o salário da mãe, muitas vezes no mesmo cargo, ele é menor, né? Então, o que acontece? A legislação acaba privilegiando algumas situações e até mesmo uma população de baixa renda, não havendo uma igualdade nesses direitos, né? Então a gente coloca não só na questão do tempo do homem com a mulher, o que deveria ser possível é que pelo menos, né, este pai pudesse estar num tempo equivalente na licença maternidade, assim como na licença paternidade. Se é privilegiado a licença maternidade, claro, por causa da questão da lactação, da amamentação, então existe ali um privilégio de que a mulher, o bebê dependeria, né, daquela parturiente para sobreviver realmente naqueles 4 primeiros meses. Em relação ao pai, o que não se leva em consideração é que o vínculo com o pai é construído ao longo da convivência, e essa convivência nos primeiros dias acaba sendo relegado àqueles 5, 15 dias, muitas vezes, o que acontece, muitos pais guardam, né, o seu período de férias para o nascimento do bebê, para poder estar ali ao lado da sua companheira, da sua cônjuge, fortalecendo ali esse vínculo com o bebê. Então a gente realmente ainda tem ali uma legislação que
ainda não privilegia a igualdade entre os genitores, cobrando muitas vezes, né, um papel que nem consegue ser feito até pela mulher. Por quê? Porque no caso, por exemplo, a gente tem a adoção, como eu disse, que às vezes pode ocorrer de uma maneira, nossa legislação permite, é muito mais comum hoje, por exemplo, a adoção de pais solos, né, neste caso, pessoas que não têm uma companheira, que não têm um outro companheiro até, inclusive, né, nos casos da adoção homoafetiva, e que acaba ali sendo um pai solo e que a legislação não privilegia, por exemplo, este pai estar neste tempo de licença dos 4 meses. Então, que deveríamos chamar, em vez de licença maternidade, sim, a licença por ter filho, né, a licença do genitor ou genitora, genitores no termo geral, como hoje ambos os pais são conhecidos. Entrando para a nossa lei, doutora, há pouco a senhora destacava, há um trabalho no sentido de tornar obrigatório o auxílio creche no nosso país. Esse seria um grande avanço. Quais são as outras propostas que nesse momento estão em discussão e que representariam um avanço para aqueles pais que têm filhos pequenos que precisam trabalhar? Então, o auxílio creche, a gente tem que deixar claro, ele é um grande avanço, né? Tornar-se obrigatório, isto, porém, o valor ainda é muito inferior ao necessário para a manutenção desta criança, por exemplo, em instituições particulares. O governo, por um lado, tem a obrigação de fornecer a educação, porém, a quantia de vagas fornecidas naquela situação de educação infantil, né? Como eu disse, que é a cargo da municipalidade, muitas vezes está aquém, muito abaixo da necessidade da população, principalmente daquela autônoma, que não tem como comprovar um vínculo, que não tem, muitas vezes, a iniciativa das empresas privadas. Nós temos grandes empresas aqui, a âmbito nacional mesmo, empresas nacionais que incentivam, que fornecem, por exemplo, este tipo de benefício, né? Poder ter os filhos ali perto na creche, ou até mesmo, muitas vezes, arcando com 50% do custo daquelas crianças, para que os pais possam trabalhar com sossego. Então, o que nós temos hoje no avanço é uma questão mesmo de tornar-se obrigatório até esta questão da licença, a princípio, o auxílio creche, e brigar realmente aí por uma questão de que a educação possa ser atingida por todos desde a tenridade. E aí eu queria ter um relato seu, doutora, da sua experiência com relação a pais divorciados. O quanto que, por vezes, o direito falha ou não consegue abarcar as necessidades daquele pai ou daquela mãe que estão sozinhos diante da responsabilidade de criação de um filho. Essa eu acho que é a grande situação, né? Hoje nós temos ainda um judiciário que privilegia muito mais a guarda com o domicílio fixo, né, materno, do que paterno. Então a responsabilidade, muitas vezes, durante a semana, que é quando aquele pai e aquela mãe estão trabalhando, fica por conta da mulher. Então a criança está mais tempo, muitas vezes, dentro do lar feminino. Então, muitas vezes, se o pai não tiver a guarda, né, efetiva daqueles filhos, hoje ainda é uma questão rara diante do número, né? Se nós formos pegar o número de pais que detêm a guarda e o domicílio exclusivo consigo e não necessariamente com a genitora, nós veremos que é um número muito pequeno. Então, essa genitora, muitas vezes, o que acontece? Ela acaba sendo muito prejudicada após o divórcio, né? Por quê? Porque ela, por justamente ter, muitas vezes, as crianças na escola, num período, se consegue ainda integral, elas vão ter essas crianças das 8 às 5, sendo necessário retirar essa criança às 5, se ela não tem uma rede de apoio gigante em volta, por exemplo, uma mãe, uma irmã, alguém que possa buscar esta criança, ela é obrigada a exercer a sua jornada de trabalho num horário reduzido, o que muitas vezes não é possível, o que acarreta não só ela ganhar menos, mas muitas vezes ao desemprego no posterior ao divórcio, porque ela não tem com quem deixar esses filhos, o que transforma com que a mulher entre para o mercado informal de trabalho, né? Acaba ela trabalhando dentro de casa, fazendo muitas vezes quitutes para fora, confeccionando mercadorias, artesanato, ou até mesmo fazendo aquelas compras e vendas de mercadorias ali no seu entorno, de uma maneira informal, porque ela justamente precisa conciliar o seu papel de mãe, mulher e profissional para se manter e não consegue ali ter aquele apoio, né, não só dos empregadores como da sociedade para ter um horário diferenciado, por exemplo, ou ter um apoio da onde deixar. Em relação aos pais, o que nós vemos é uma situação, como eu disse, pouco colocada, né, pouco feita dentro disso até agora. Então os pais acabam também tendo que ter uma rede de apoio, muitas vezes feitas até mesmo através de babás, através de cuidadores destas
das crianças ou até mesmo em período integral das escolas, porém, como ele ganha mais, para ele se torna um pouco mais viável manter esta rede, principalmente nas questões financeiras. Doutora, muito bom contar com a visão de quem atua na prática no direito de família. Mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima. Eu que agradeço, permaneço à disposição. E o que eu posso dizer para vocês é que, assim, é difícil, mas temos uns avanços. O direito de família modificou muito desde o ano de 2002, quando a gente teve, né, o novo código feito, e acredito que vamos mudar na busca de um equilíbrio, não só de convivência, igualdade e ganho entre homens, mulheres e genitores, independente de quem seja. É o que esperamos, doutora. Obrigada mais uma vez, um grande abraço. O perfil da família brasileira mudou nas últimas décadas, entre 1995 e 2015. Dados oficiais apontam que os casais com filhos eram quase 58% de todos os núcleos familiares na metade da década de 1990. 20 anos depois, diminuíram para 42%. As mães solo passaram de 15,8% para 16,3%. E os pais solo saíram de 1,8% para 2,2%. Mas as famílias também se tornaram mais diversas em outros aspectos. Por exemplo, com o reconhecimento da união homoafetiva e do direito à adoção. As declarações de união estável homoafetivas registraram, em 2021, a terceira alta consecutiva no Brasil. A pedido da CNN, os dados foram levantados pela instituição responsável pelos cartórios de notas do país. E eles mostram que nesse ano, nesse de 2021, foram pouco mais de 2.000 uniões homoafetivas registradas. Uma alta de 2% se a gente compara com 2020. Para falar sobre as várias mudanças nas dinâmicas familiares e profissionais, conversamos agora com a Mariana Garbim. Ela é psicóloga especializada no atendimento a famílias. Mariana, bem-vinda aqui ao Item Mais. Obrigada, Carol, pelo convite. Mariana, o que tivemos aqui de gancho para essa nossa conversa foi o caso daquele advogado que levou o filho para uma sessão no STJ. E aí a gente pega uma declaração dele nas redes sociais que ele diz que ao levar o filho ele se inspirou nos pais e avós que o levavam ao trabalho quando ele era criança. Só que hoje a dinâmica mudou. Até que ponto essa nova dinâmica familiar, essa nova dinâmica profissional, elas impactam na relação pais e filhos e, inclusive, vão influenciar os nossos pequenos no futuro? Carol, são muitas questões aí, muitos questionamentos que eu faria dessa sua pergunta. Primeiro, assinalar, né? A gente já teve jornalista que virou notícia, né? Também por aparecer com o filho. Então, essa prática a gente tem visto e tem uma felicidade, como quem trabalha com família, de ver isso em voga, né? Assim, a gente poder olhar para essa família, para esse trabalho, né? Que trabalho é esse, ou mais do que trabalho é esse, mas quais as condições do trabalho que a gente chegou e que a gente não inclui coisas tão importantes, pessoas tão importantes no nosso dia a dia. Eu gosto de olhar para esse lugar do adulto no trabalho, pensando, né, na relação com família, o quanto fica lá para a criança a coisa do trabalho como sendo pesado, né? O adulto fala, porque quando criança não pode isso, não pode aquilo, e quando você crescer você vai ver, né? Quase um castigo. Eu trabalho destruindo esse lugar e ver pais, homens, mulheres, trazendo os filhos para dentro do local de trabalho, isso dá uma integrada nesses lugares, isso dá uma humanizada e dá uma sensação da vida como ela é. A vida do adulto não precisa ser essa coisa chata, né, desintegrada da família ou desintegrada do mundo do real, fica uma vida pessoal, vida profissional tão longe. Então é com bons olhos, como terapeuta de família, ver principalmente os homens trazendo essa pauta, já que para a mulher fica um lugar de tanta culpa. E é interessante que se você vai lá nas redes sociais e lê o comentário, alguns comentários sempre tem, né? Onde que está a mãe dessa criança? Né? Ainda assim não olha como uma boa perspectiva e joga na mãe, né? Como se tivesse uma falta. E como se também não pudesse ser um outro pai, né? Que essa criança pudesse vir de uma família pai-pai. Mariana, você fala sobre a necessidade de integração, família, trabalho. Porém, o que também vimos recentemente, que também inspirou a nossa conversa, foi uma advogada ser repreendida por um desembargador por estar com a filha durante uma sessão online.
Nossa sociedade está preparada para essa integração? Carol, a nossa sociedade, ela não está preparada para essa integração. Essa integração vai acontecer com situações como essa, com mulheres, com homens que estão questionando essa estrutura. A estrutura social estabelecida está sendo questionada, está sendo colocada à prova, e a gente está vendo que ela não se sustenta mais nessa contemporaneidade. A gente precisa mudar, a gente precisa alterar, a gente precisa transformar as relações de trabalho. A gente vê ali uma figura de um desembargador, de um homem com uma idade elevada, né? Assim, é um senhor, é um idoso, é um homem branco. É como se aquela posição tivesse adequada, aquilo tivesse certo. E aquela mulher que está furando isso tudo, né? Que está indo para o trabalho, aquela advogada está representando o gênero feminino, aquela advogada está representando as mães, aquela advogada está representando o papel da mulher no trabalho. Ela fura, né? A criança grita, a criança junto com essa mãe se coloca ali, e a necessidade básica de proteção dessa criança a gente não vê dentro de um contexto que é chamado de justiça. É muito triste, porém, ao mesmo tempo, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. A gente precisa da criança gritando, da criança chorando, porque ela é representativo de toda a necessidade que a nossa sociedade precisa para este momento. E aí complemento dizendo, né, que é com esse lugar do grito, do choro, da briga, que é uma luta, que a gente vai se dar conta de uma reestruturação, da necessidade de uma reestruturação das nossas relações no mundo, né? Aí sim a gente tem uma possível integração das nossas necessidades, que inclui a necessidade do trabalho, que inclui a necessidade do afeto, da família e das relações que a gente estabelece na vida como suporte, como sustentação da nossa subjetividade. Mariana, foram duas situações diferentes com tratamentos diferentes. Uma com um homem, outra com uma mulher. É possível tirar alguma conclusão de gênero diante desses episódios? A sociedade seria mais tolerante com o pai do que com a mãe? Ou cada caso é um caso? Foram duas situações, né? A gente teve ali uma situação bem binária, né? Do homem com o filho, da mulher com a filha. A gente pode, sim, falar de uma questão de gênero, né? É bonitinho ver o pai com o filho, né? É engraçadinho. E da mulher a gente vê um julgamento, né? Vê um lugar de não tolerar. A mulher está no lugar errado, né? Essa é a primeira impressão se a gente não faz um questionamento, se a gente não amplia, como vocês estão fazendo nesse momento. Então, assim, que bom saber que a gente tem voz aqui para poder somar, para contribuir e para a gente questionar esses lugares. A quem interessa manter esse sistema? E aí entramos no ponto, Mariana, da mulher mãe e da mulher profissional. Como é conciliar esses dois aspectos da vida e o quanto as mulheres, por vezes, ficam sobrecarregadas, sendo prejudicadas, inclusive, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. O que explica isso? O que explica essa sobrecarga? É a mentalidade da sociedade? É uma questão comportamental? É uma tentativa da mulher adentrar ao mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho ainda precisando olhar para essa mulher com as necessidades, integrar essa mulher com as necessidades. O mundo do trabalho é por si só um mundo masculino. O ar-condicionado da repartição fica na temperatura do corpo masculino, começando por aí, né? As mulheres vão com muita roupa, o banheiro não tem uma privacidade, né? Então, assim, tem muitas coisas de adequação que não existe para esta mulher, incluindo a questão dos filhos. Então, se essa luta começa a ser uma luta da mulher, desta minoria, né, tida minoria que não é minoria, a gente está aí representando hoje, por exemplo, na eleição a gente tem 52% do público feminino podendo decidir a eleição. Então, assim, é muita representatividade. Aonde a gente está nisso? A gente está no trabalho tentando melhorar as condições, porque as condições são eminentemente de um público masculino. Então, é briga. É mais do que uma luta, é briga para as melhores condições. O que inclui incluir os pais nessa luta / briga.
É a dificuldade de se estabelecer as mudanças e até uma mudança de postura das próprias mulheres, né? Como você coloca, Mariana. E aí até numa relação familiar. Aí eu vou te dar até meu exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos. Quando eu venho trabalhar e levo ele na escola, ele vira para mim: mamãe, eu não quero que você trabalhe. Como é que deve ser essa postura dessa mãe que quer trabalhar, que precisa trabalhar e lidar com questões sentimentais? Porque é o seu filho pequeno dizendo para você: por favor, não trabalhe e fica comigo. Essa situação é uma situação, né, que eu já escuto aqui, fico amolecida, vinda da sua realidade tão perto, né? É um lugar de mais do que quero, não quero. Então, acho assim, tem um lugar de começar a ensinar as crianças limite é amor, e um dos limites é a gente contar que tem um lugar do preciso, né? A mamãe precisa, a mamãe gosta, né? É a brincadeira do adulto, a mamãe gostaria de ficar mais com você. A escola também te faz bem. Aqui na escola você tem seus amiguinhos, você tem sua professora, se precisar você vai ligar para a mamãe, né? Colocar esse lugar do social, do fora, do expandir também como alguma coisa muito significativo para a criança. É um dado de realidade. Então, a gente vive na vida do possível, a vida é o possível, né? Então, Carol, se esse é o seu possível, que ele tenha essa fala com o seu filho, né? Que você consiga sustentar esse lugar, porque o trabalho não é só um lugar do preciso financeiramente. Eu preciso me reconhecer nessa sociedade, eu preciso fazer essa contribuição na minha cultura, né? É uma escolha saudável de adulto. Então, é também colocar para o filho esse dado de realidade, que é para além do que a gente quer, né? A vida também é do que a gente precisa. Então, acho que eu diria isso para você, dar aquele aperto bem gostoso, aquele beijo bem gostoso e cada um segue para a sua vida. E ainda nessa linha das influências, Mariana, é inevitável. Você acaba trazendo influências familiares para o seu ambiente de trabalho e as questões do trabalho acabam indo para casa. Qual é o limite da interseção entre esses dois universos? Esse limite existe? Esse limite, ele precisa existir, Carol. A gente integra, a gente consegue falar da importância do trabalho, a gente consegue falar da importância, né, da vida pessoal. Esse limite é interessante, aí você está falando do seu filho, né? Você tem um lugar, você tem um registro social, né? Ele também tem um registro social dele, ele está indo para a escola. São demarcadores da nossa sociedade de desenvolvimento. Então, criança, adolescente, jovem adulto, a gente não para mais de estudar, mas tem esse lugar social. Você tem o seu lugar social, né, do trabalho. São demarcadores, mais uma vez, importantes para a nossa identidade. Então, acho que esse limite é interessante, mas a integração disso, né, não é barrado, um não pode adentrar no lugar do outro. Ele existe, ele está no social e a gente, para mim, na minha compreensão aqui com os meus 20 anos, um pouquinho mais na escuta psicoterápica, é estabelecer o bem-estar. O quanto esse trabalho, ele está dentro do seu sonho, do sonho no sentido do teu planejamento de vida, o quanto ele traz um bem-estar, o quanto as pessoas do seu querer, do seu bem-querer, faz sentido você estar nesse lugar, né? O quanto você não está voltando para casa reclamona, né? O diferente disso, né? O quanto você traz para casa falando desse lugar, o quanto você pode viver ali, contribuir para a sua sociedade nesse seu papel. Então, esse lugar é um lugar de integração de uma maneira saudável, de bem-estar, que o seu filho vai poder contar também como foi a escola, vocês vão poder falar das coisas boas, das coisas não tão boas, né? Daquilo que eu senti hoje no meu dia, do que ele sentiu, do que outras pessoas vão sentir. Então, integrar esse lugar e fazer ali até um limite ali, né, na casa. Tem gente que até a hora do jantar não fala, tem gente que só fala no horário do jantar. Então, estabelecer alguns limites nesse lugar e falar de vocês. Não cada um vai para o seu quadrado, né? Mas assim, que se possa falar dos seus sentidos, que você possa falar dos seus projetos. Eu gosto de falar de projeto como um sonho com o pé no chão, né? Assim, como que está o seu sonho? Ele virou planejamento, né? Um pé foi para o chão, né?
o outro está voando. Então, a gente colocou o sonho na realização. E eu acho que você, né, que nós, de uma maneira geral, ali no trabalho como terapeuta com a família ou com os individuais, casais, mais trabalhando essa perspectiva de futuro, como que eu tenho realizado coisas que fazem parte do meu sonho. Então, como eu tenho planejado a realização disso, porque daí eu tenho uma narrativa, porque daí aquilo faz sentido, porque não fica o perrengue do dia a dia, né? Aquilo faz sentido de um lugar maior, aquilo é ponte, aquilo me traz uma perspectiva que eu sei os praquês, eu estou passando por algumas dificuldades, inclusive, mas que esse trabalho faz sentido nessa dinâmica familiar. Então, penso que daí a gente pode falar das influências família, trabalho, limite, vida pessoal, linkado com bem-estar. Quando a gente tem noção de que aquilo faz parte de uma coisa maior, eu estou fazendo uma narrativa da minha vida e ela está tendo sentido. Mariana, muito obrigada por essa conversa, pelas dicas, por dispor de um tempo na sua agenda para conversar aqui com a gente. Até uma próxima. Até, Carol, e espero que tenha sido mais do que dicas, tenha colocado algumas reflexões aí para os seus ouvintes. Colocou, sem dúvida. Obrigada. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.